Recentemente, vimos nas redes sociais, na televisão, vários famosos e anônimos aderindo ao desafio do balde de gelo. Uma campanha que iniciou lá nos Estados Unidos, que desafia qualquer um a jogar um balde de água gelada na cabeça ou doar $100 para uma organização sem fins lucrativos que arrecada fundos para a pesquisa e ajuda pacientes com esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida no Brasil como ELA, é uma doença neuromuscular que se caracteriza pela lesão degenerativa dos neurônios motores. A perda desses neurônios afeta a mobilidade de pernas e braços, deixando o portador até tetraplégico com o passar do tempo. Os músculos responsáveis pela respiração, fala, deglutição também são afetados, dificultando e muito a possibilidade de comer e até de respirar. E no programa de hoje a gente vai entender mais sobre essa doença, mas antes eu convido a você a assistir alguns vídeos de famosos que aderiram à campanha de balde de gelo. Here we go. E o desafio deu certo, né? Porque muita gente está discutindo sobre esse tema, sobre essa doença, que até então era desconhecida, pelo menos do grande público. E é isso que o Em Pauta de hoje se propõe, a falar mais sobre a doença para que a gente possa conhecê-la. Por isso, alguns especialistas estão aqui nos nossos estúdios, a Andréia Araújo, que é psicóloga, a Ruth Baltzan, que é fonoaudióloga, e também a Bettina Marmit, que é fisioterapeuta. Todas fazem parte da ARELA, que é uma associação aqui do Rio Grande do Sul da doença. Bom, primeiramente, muito prazer em recebê-las aqui nos nossos estúdios. E eu gostaria de iniciar, Andréia, pela questão desse desafio do balde de gelo, que foi o grande estopim para a gente começar a discutir esse assunto que até então, para nós, grande público, era desconhecido. Por que o desafio do balde de gelo e qual a importância dele, né, para as pessoas que têm essa doença e para a gente disseminar o assunto? Sim, bom dia. Bom dia a todos. Então, acontece que esse desafio, ele acontece, essa campanha acontece nos Estados Unidos anualmente, né? Nunca tinha ficado tão conhecida como nesta edição, né? Que aconteceu que o Zuckerberg do Facebook realizou o desafio, né? E deu esse boom na mídia, As redes sociais na internet. impulsionaram. Inclusive eu tenho 1 bilhão de visualizações, né? Batendo recordes. Então, a campanha já existe lá, existe nos Estados Unidos, aí foi linkada para o Brasil e aí entrou, tem uma associação de pesquisa no Brasil, né, o IPG, o Instituto IPG, tem a Associação Brasileira, que é a ABRELA, né, tem outras associações, né, e aqui no Rio Grande do Sul nós representamos com a ARELA-RS, que é a Associação Regional Esclerose Lateral Amiotrófica. Então, essa campanha chegou assim, foi também uma avalanche, né, uma bola de neve, e para nós, para a associação, é um sucesso para todas as pessoas envolvidas, né, os médicos, todo mundo, pela divulgação, né, pela informação, porque realmente a ELA é uma doença rara, né, e até então desconhecida do grande público, até dos próprios profissionais da saúde, né, as pessoas vão em busca do diagnóstico e enfrentam um desconhecimento em todas as áreas, né, o que causa um sofrimento, é uma doença de diagnóstico difícil e demorado, muito por causa da falta de informação. Então, com certeza, essa divulgação que acabou vindo das redes sociais e atingindo a mídia é importante. Importantíssima, importantíssima. Inclusive, há muita polêmica na questão dos famosos, que muitos tomaram banho nem sem saber para quê nem porquê, né? E algumas, digamos assim, subcelebridades, né? Mas tudo é válido, tudo para a campanha, para a divulgação da doença, do tratamento necessário, é válido. Bom, e o que é a ELA, o que é a esclerose lateral amiotrófica? Sim, como tu já bem descreveste também no começo, né, é uma doença neurodegenerativa, né, afetando os neurônios motores, né. E aí também eu gostaria de convidar a colega Ruth, que é fonoaudióloga, para falar alguma coisa também sobre o tratamento, sobre os pacientes, né, sobre o que é. Prazer, seja bem-vindo.
Obrigado. A esclerose lateral amiotrófica, então, é uma doença neurodegenerativa que ataca o neurônio motor, né? O neurônio motor que leva o impulso do cérebro até o músculo. Quando esse impulso não chega, esse músculo perde a função. Tem o neurônio motor superior ou inferior, né? São daí a ela bulbar, né? Que é o neurônio motor superior, que ataca os músculos da fala, respiração. E a ela primária, que seriam os músculos braços, de membros, braços e pernas, né? Com o passar do tempo, com a evolução da doença, o paciente vai ficando até tetraplégico, né? Atinge bastante o músculo da respiração, né? E com isso, o paciente perde a capacidade de falar, né? Com o passar do tempo, também vai atingindo a deglutição. Então, o nosso trabalho como terapeutas é manter esse paciente ativo por um maior tempo possível, né? Mantendo as funções adequadas. Como bem, né, Betina, a gente sabe que a gente não pode cansar esse paciente, mas a gente também não pode tirar toda a atividade dele. Então, o terapeuta ele tem que saber bem o limite desse paciente, né? Assim como todas as outras doenças, o limite depende de paciente para paciente. Então, tu tem que ter uma visão do paciente, né? Eu sempre digo assim, ó, que a doença em si tem um diagnóstico fechado, né? Depois de feito um prognóstico ruim, mas tu tem as características de cada paciente, as vivências daquela família, as vivências daquele paciente que vão te levar a diferentes formas de tratamento. A diferentes formas de tratamento e a diferentes formas de evolução também. Nenhum paciente é como o outro. A gente que trabalha bastante tempo tem um bom leque de pacientes para ter essa noção. Todos os pacientes são diferentes, né? Ela não tem cura, mas tem tratamento? No momento, ela não tem cura. É uma doença que não tem cura, mas, como diz bem o Dr. Rota, ela não tem cura, mas ela é tratável, né? Com uma equipe multidisciplinar, que vai da psicóloga para dar todo esse apoio, a fisioterapeuta, para poder estimular esse paciente na parte respiratória, a fono para manter as funções de deglutição, mastigação e até de fonação por um maior período. Quando a gente perdeu essas questões, a gente tem comunicação alternativa, que a gente vai estabelecer com esse paciente, com essa família, formas de se comunicar, né? Tem algumas medicações que estão em testes, tem medicações em uso, já para esses pacientes que a gente vê resultado, que às vezes o paciente diz assim, mas eu tomo e não vi resultado, mas o paciente que para de tomar, a gente vê a perda que ele tem, né? Então, tem um resultado, sim, por mais que às vezes digam que é pequeno, na prática a gente vê esse resultado no dia a dia. A gente fala, eu vi vocês falaram, e vários especialistas falam da evolução dessa doença, né? Que ela começa aos poucos e ela vai evoluindo até a pessoa, infelizmente, ficar praticamente acamada, né? Porque ela é uma doença progressiva, né? Então, a pessoa só tende a piorar. A gente não tem como reverter o quadro, né? Então, a gente faz o acompanhamento e tenta, como a Ruth falou, manter aquela pessoa, manter as funções daquela pessoa por o tempo mais prolongado possível, né? Essa evolução da doença, ela tem um prazo de duração, mais ou menos, ou, como tu falaste, depende caso a caso? Depende de cada sujeito, que como a gente diz, é a involução, né? Sempre que a gente pensa... A gente fala evolução da doença, né? Quando a gente pensa na evolução do paciente, vai de caso a caso, as características, as expectativas. Eu sempre digo assim, quando a gente vive, a nossa vida, ela requer que a cada dia tu te reinvente. E esses pacientes precisam ser reinventados, né? As famílias precisam disso. Então, quando tu consegue ter algo que mesmo numa tragédia particular, como é uma doença como essa, tu consiga te reinventar, isso é uma expectativa super boa, assim, a gente vê resultado nos pacientes. Então, a terapia sempre ela engloba todas essas questões, porque isso é bem importante, né? A gente vê, uma senhora que espera a chegada de um neto,
É um paciente que espera a formatura do filho, essas expectativas motivam. E os nossos pacientes são bem motivados por isso, né? A fé também, né? Em alguns pacientes que têm fé, a gente vê como é extraordinário o jeito que eles se comportam frente a isso, né? Bom, e é importante também a gente entender que são as funções motoras, né? A questão neurológica ali, o entendimento, a parte cognitiva. Isso, a parte cognitiva. Talvez uma das partes inalterada. mais cruéis da doença, né? Porque a pessoa fica imóvel e a parte cognitiva, né, Está funcionando perfeito, o pensamento, a pessoa está ouvindo, está entendendo, está vendo, né? Então é importante isso também trabalhar, a importância de saber, como ela ainda não tem cura, mas tem tratamento, a única coisa que se pode fazer é antecipar as fases e melhorar a qualidade de vida dentro dessas fases. E antecipar a necessidade de comunicação assistiva, né? De a pessoa futuramente ter outra forma de comunicação, como é o que acontece, vocês viram nos vídeos várias pessoas que se comunicam através do olho, o movimento ocular é que não é perdido, a pessoa quase na totalidade dos casos mantém até o final. É um dos poucos né? movimentos que até permanece, o final, né, até o final. Então é importante, só complementando o que a Ruth falou né, do que ela engloba de profissionais, ela falou na fonoaudiologia, né, a fisioterapia, que é muito importante, a respiratória, a motora até um ponto, né, a psicologia, a terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional é o profissional que vai ver todas as adaptações, né, posições, né, adequadas, a nutrição, que também vai ter um papel importantíssimo, né, depois que vai afetar a deglutição, então vai, né, envolver uma mudança na alimentação também. Né, Bom, vocês tem mais algum profissional aí? Não, desculpe se eu esqueci algum, porque vai, né, vai envolvendo, né, além, claro, do médico neurologista que terá dado o diagnóstico, mas aí ele já vai ter uma atuação um pouco mais espaçada, porque aí, né, um acompanhamento mais esporádico, né. Esse diagnóstico, por vezes, ele é muito difícil. As pessoas demoram para chegar porque ela pode ser confundida com outras doenças no início. Quais são os sinais? Ele é um diagnóstico exclusivo, como a gente diz, né? Ele vai tirando, vai excluindo patologias, né? Um dos primeiros sinais que a gente percebe é quando tu vai caminhar, tu não consegue levar a ponta, quando tu arrasta a ponta do pé. Esse é um dos sinais, né? O paciente pode ter fasciculações, são pequenos tremores na musculatura, né? Pode ter cãibras também. Outros iniciam pela parte... pela face, né? Com dificuldade de fala, começa a ter uma fala mais arrastada, começa a ter uma dificuldade na deglutição. Então, os sintomas variam. O início da doença variam os sintomas de pessoa para pessoa. Eu vi uma senhora que tinha dificuldade a gente tem movimento de pegar pinça. coisas. Então, tu vê, esse músculo aqui, tu acaba perdendo, né? Então, tu perde o movimento de pinça. São todas as alterações motoras, né? Mas, como ela falou, tem alteração de fala, né? Que são dois tipos, né, que tu estava falando antes. Isso, a bulbar, que essa começa mais ligada à fala. Com a parte de fala e respiração, né? E a motora, que começa com esses sintomas que eu coloquei há pouco, né? O que diferencia uma da outra, além do prognóstico, que sempre que atacar a parte respiratória, fala, tu tem uma evolução muito mais rápida, a motora tem uma evolução mais lenta. Então, o paciente vai tendo perdas ao longo do caminho mais lentas. O paciente da bulbar, ele acaba ficando com mais dificuldade, vai para um respirador, ele às vezes até está caminhando ainda, mas ele vai ter essa dificuldade, vai ter que ter um suporte ventilatório primeiro, né? Bom, acho que é importante também a gente destacar o que é a Arela, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul é a associação que representa e que dá todo esse apoio à família, né? Principalmente. Gostaria que tu falasse um pouquinho, Andréia. Sim, realmente, como eu tinha comentado, né, a associação regional tem a ABRELA, né, que é a Associação Brasileira, né, e infelizmente, né, um posto que a gente não precisava ter, só tem 2 regionais, é a do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né. Então, falta um atendimento, né, um acolhimento para essas pessoas, né, para esses pacientes, para esses familiares, em geral no Brasil, né. Depois em São Paulo tem uma associação grande,
tem o Instituto, né, e a própria Brela. Aqui no Rio Grande do Sul, a Arela tenta dar atendimento, né, para todos que procurarem, que se cadastrarem, né, no Rio Grande do Sul. Tem 500 pacientes, né, estimados no Rio Grande do Sul, é um estudo do ano passado, né, da PUC, né. Agora, com esse boom, com certeza vão surgir novos estudos, né, vão surgir novos dados. Talvez vão então, mais. pelo próprio desconhecimento da doença, muita gente na demora. Então, cadastrados nós temos, que também está aumentando em função da campanha, mais de 220 pessoas cadastradas na Arela, né. E as pessoas recebem orientações por parte de vocês? A diferença entre... Nós somos uma associação que a gente busca dar apoio e divulgar a doença. Forma de tratamento, onde buscar os auxílios que as pessoas precisam. Então, a gente não tem um atendimento multidisciplinar específico paciente por paciente, mas a gente faz um trabalho em grupo. A cada 2 meses, a gente tem um encontro no final de semana com os pacientes que um profissional e a psicologia abordam temas relacionados que o público traz, né? Então, esses são os encontros que eu digo que é para o paciente e para o familiar tirar dúvida, procurar as questões que estão trazendo angústia para eles, né, naquele momento. Fora isso, a gente tem na nossa sede tem uma secretária que pega toda a demanda, né, tipo, tu queres uma informação sobre um tema específico, ela vai pegar e vai direcionar o profissional específico, né. Como conseguir o BiPAP, como conseguir um ventilador. O que é o BiPAP, meu Deus? O BiPAP é pode falar, Bettina, que o BiPAP é um aparelho que auxilia, né, na parte respiratória, como ele acaba perdendo, né, afeta o músculo da respiração. Então, é um aparelho que ajuda na expansão pulmonar, né, o paciente às vezes necessita desse aparelho. No início, é feito um treino, se coloca 1 hora, tira 1 hora. Depois tem pacientes que permanecem quase que a noite toda, principalmente, eles fazem muitas apneias, né? Que é aquela pausa na respiração. Então, esse aparelho, ele manda um incentivo respiratório. Então, muitos pacientes têm que dormir a noite toda com esse aparelho. Tem dias que esse paciente não vai estar tão bem, a gente controla a saturação desse paciente, né? Que é a oxigenação do sangue. Então, a gente vai controlando os parâmetros do paciente e vai ajustando esse aparelho conforme cada necessidade de cada paciente, né? Bom, e aí a secretaria consegue fazer esse direcionamento faz das esse demandas. link, né? Se o paciente tem convênio, se o paciente é da rede básica, aonde ele vai conseguir Nós, através de um convênio com a Secretaria de Saúde, a gente já conseguiu que os nossos pacientes, assim que tiverem todos os parâmetros, os exames indicando o aparelho, em 7 dias esse aparelho está em Porto Alegre, na casa dos pacientes, né? Isso foi uma luta bem grande como associação. A medicação também, assim que passa todinha a documentação pelo perito do estado, essa medicação em 30 dias é liberada, né? Isso são lutas diárias da Arela, né? Porque a gente não pode deixar... tu tem que alugar um aparelho, né? Porque é caro, né? É caro, tudo muito caro. O tratamento da doença é um tratamento caro, né? E o Sistema Único de Saúde também custeia essas necessidades. E os convênios também. Ultimamente nem está se precisando entrar via judicial, só se chega com toda a documentação e diz... E isso também, outro profissional que a gente esqueceu de colocar na Arela, nós temos um setor jurídico bem importante para poder ajudar nessa busca de qualidade de vida. Porque se a gente não tem um tratamento, a gente pode dar uma qualidade de vida para o paciente, para a família e dignidade, né? Que é principalmente que é o que a gente se preocupa como associação, que as pessoas tenham dignidade nas suas necessidades básicas do dia a dia. Para muitos, a gente consegue comer, respirar tranquilo, né? Esses pacientes não vão ter isso. Sim, o natural para eles é bem mais difícil. É bem natural para a mais gente. Para eles não existe, né? Sim, eu só queria complementar quanto ao trabalho da Arela, né? É uma associação sem fins lucrativos. Então, daí, né, a diferença que está fazendo essa campanha, essa visibilidade, né? Para a Arela, nós temos um carnê espontâneo, onde a associação se mantém através dessas contribuições, né, que já existem através desse carnê, de familiares, de pessoas que conhecem a situação.
alguns parceiros que já fizeram doações fixas, agora, né, estamos com menos parceiros, mas e também a gente faz ações, né, ações beneficentes como o brechó, né, periodicamente para arrecadar fundos. Então, aumentaram as doações, nós estamos recebemos um volume de doações também, né, através da conta bancária, pelo que foi divulgado. E através dessas ajudas, né, desse apoio financeiro, a gente consegue manter a estrutura, manter a secretária, que tem um valor, né, tem um custo, salário, claro. tem um custo, a sala que é emprestada na Anrigas, mas que tem um custo também de manutenção, condomínio, né? E mais todos os materiais necessários para esse apoio, né? Que normalmente Vamos passar o site e a gente vai para o intervalo, pode ser? Pode ser, pode ser. arela.rs.org.br Não, vamos de novo. arela-rs.org.br Tá aí na sua tela, não tem erro. Bom, a gente vai para o intervalo, então, e em instantes a gente fala mais sobre a associação, sobre a doença, e também eu quero falar um pouco sobre o convívio desses familiares, a dificuldade dos familiares também que tem uma pessoa que tem a esclerose lateral amiotrófica. Em instantes.